Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do oitavo ano, da nossa semana 1 do PET 3, né? Estamos iniciando aí mais um PET. Então vamos ver aí o que essa semana 1 nos trouxe, ok? Então, pessoal, a primeira pergunta ele vai trazer aqui uma afirmação e vai pedir para a gente comentar, tá? Então aqui o que é a afirmação? Uma ordem mundial é sempre provisória, né? Ele está afirmando, né? Então, ele não está, no caso, perguntando, ele já está afirmando que ela é provisória. Então, vamos comentar, então, por que ela é provisória, né? Então, uma ordem mundial, ela sempre vai ser dinâmica, né? Porque, por mais que às vezes ela dure em um certo período de tempo, né? Às vezes um século ou mais, mas com o passar do tempo, essa ordem mundial, ela vai passar por mudanças, por transformações, tá? Onde a gente pode ter aí a mudança de toda a configuração de poder, certo? Né? Então, por isso, uma ordem geopolítica mundial é uma situação de curta duração. Hoje você pode estar no poder, né? E de repente, daqui a um tempo, você não esteja mais, tá? Normalmente se define uma ordem mundial pela presença de uma ou mais grandes potências mundiais, certo? Para responder às atividades 2 e 3, ele trouxe aqui um mapa, né, do mundo bipolar, tá? Entre essa bipolaridade do mundo, ela ocorreu aí entre 1945 e 1991, tá? Foi o período aí pós Segunda Guerra, né? E que nós vamos ter aí, então o que nós chamamos de Guerra Fria. Tá? Então a gente vê aqui que em verde são os países capitalistas ricos, desse amarelo aqui bem clarinho, né? Países capitalistas pobres. Esse laranja mais escuro aqui, países socialistas. E o laranja aqui mais clarinho, países alinhados com a União Soviética. Tá? Em branco aqui são países não alinhados, né? Que na verdade não acabaram não tomando em muito lado. Número 2. O que esse mapa revela sobre as áreas de influência estadunidense, né, dos Estados Unidos, né, e da União Soviética na Europa e no resto do mundo até 1991? Tá? Então, os Estados Unidos, a ex-União Soviética, surgiram como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e eles acabaram, então, comandando aí uma relação de poder, né, em uma nova ordem bipolar. Antes da Segunda Guerra, né, da Primeira Guerra, a gente tinha aí um mundo multipolar. E aí, a partir da Segunda Guerra, a gente já vai ter aí um mundo bipolar, né, uma ordem bipolar, tá? Onde a gente vai ter, então, essas duas grandes potências aí no poder, disputando esse poder, tá? Então, essas duas potências, elas viviam sob sistema econômico oposto, tá? Uma era capitalista, né, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. E eles acabaram então ditando aí as relações, né, entre os países e a organização do espaço a partir então aí, né, de todo esse sistema econômico do qual eles cada um, né, defendia, certo? A número 3, qual a posição do Brasil nesse contexto? Né? Então, nesse contexto ali de Guerra Fria, qual que era a posição do Brasil nesse momento? E ele, então, vai pedir para pesquisar de que forma a Guerra Fria vai influenciar aí na política brasileira. Tá? Então, após a Segunda Guerra, o Brasil ele vai integrar o bloco capitalista, né? Nós nunca deixamos de ser capitalistas. No entanto, a partir de 61, o presidente João Goulart ele vai desenvolver uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Tá? Então, ele vai buscar aí uma política que ele não vai nem ficar do lado da União Soviética nem dos Estados Unidos. Ele vai fortalecer os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. O então presidente então vai promover uma aproximação política entre Brasil e União Soviética, né? Ali no início ele vai desenvolver a política independente, mas depois ele acaba então se aproximando, né, um pouco mais aí da União Soviética, tem uma aproximação política maior.
Essa aproximação vai gerar atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil, né? O pessoal que não vai gostar muito dessa aproximação, além também que vai desagradar os investidores americanos. Né, os Estados Unidos, nesse momento, ele não quer nenhum país comunista aqui na América do Sul, né, porque ele tem toda ali, né, uma hegemonia de poder sobre esse território, então ele não quer ir perder, né, nenhum território para a União Soviética, certo? E aí esse clima acaba sendo propício para um golpe de Estado, né? Os Estados Unidos, pessoal, ele realmente vai apoiar esse golpe militar aqui no Brasil, tá? Lá em 1964, meio que financiar também, né, esse golpe de Estado. E aí a gente então vai ter a ditadura instalada no Brasil, que durou aí, né, entre 1964 e 1985. Para responder a número 4, ele trouxe aqui uma charge, né, vai pedir para a gente observar e escrever um comentário sobre a charge, identificando o que o conteúdo nela apresentado tem a ver com a ideologia da Guerra Fria, né? Aqui a gente tem uma charge bastante interessante, onde a gente vê aqui, né, a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, com uma cara bem feia, né, segurando aqui, né, o que seria o que, um foguete ou uma ogiva nuclear, talvez, né, talvez até um míssil, algo assim. E aqui a gente tem um urso representando, né, a União Soviética, também com a cara bastante feia. A gente pode ver os dois aqui, né, meio que disputando aí, né, a Terra, né, o nosso planeta, todo o nosso território, certo? Né, eles estão querendo ali meio que ver, tipo, quem manda mais. Então, a charge vai nos remeter, né, a essa questão da corrida armamentista, que foi algo muito marcante na Guerra Fria, né? Essa questão dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem tinha o maior poder militar, quem conseguia então desenvolver bombas mais potentes. A gente também vai ter a questão da corrida para a Lua, né? Quem chega primeiro na Lua, vai ter também outras questões, não só a corrida armamentista, tá? Mas realmente essa questão aí das armas, desse poderio militar, desse poderio bélico, vai ser algo muito marcante aqui nessa questão da Guerra Fria. Tá? Então, realmente, as duas potências elas começaram aí a se armar, né, para uma eventual disputa de território. Nunca houve essa disputa realmente real, né, tipo de ir realmente a campo lutar, né, ficou algo assim meio que só cada um aqui fazendo as suas armas e, quer dizer, esperando meio que o outro tomar iniciativa. Se alguém atacasse, o outro contra-atacava, né? Mas realmente aqui a gente vê, né, essa disputa aí pelo o poder de todo mundo. A número 5, ele trouxe aí uma cruzadinha, tá? Onde então vocês tinham que lendo aqui, né, cada uma aqui, né, dos tópicos e preenchendo aqui. A número 1, a lei da oferta e da procura é que determina os valores das mercadorias, pois o sistema capitalista é movido pela economia de mercado, né? É uma aí das características do capitalismo. A número 2, situação do trabalhador no sistema capitalista, né? O trabalhador no sistema capitalista, ele é um trabalhador assalariado, né? Ele vai ganhar um salário pela a mão de obra dele, né, a força de trabalho dele. 3. Situação da propriedade no sistema capitalista. No sistema capitalista, a propriedade ela é privada, tá? Né? O capitalismo ele se destaca aí, né, por ter essa característica da propriedade privada. 4. Consequência da diferenciação entre os donos dos meios de produção e os assalariados, né? A gente vê aí que há realmente uma desigualdade entre os donos dos meios de produção e os assalariados, né? Realmente a gente vê que não há uma igualdade na questão salarial, na questão aí
do recebimento dos lucros, né? Os donos dos meios de produção, eles ficam com a maior parte do lucro e os trabalhadores, realmente, eles ficam aí com as menores partes. Então, a gente vê realmente que há uma desigualdade. 5. Fase do capitalismo caracterizada pela introdução de máquinas movidas a vapor e pela divisão de tarefas, tá? Essa fase aqui do capitalismo, tá, é a fase industrial, né? Então, realmente, ali com a Revolução Industrial, a gente vai ter, né, essa introdução das máquinas e vai começar, então, a dividir as tarefas, né? Antes, a pessoa ela fazia todo o processo, e agora, então, cada pessoa vai fazer apenas uma parte do processo de fabricação. A 6, fase do capitalismo caracterizada pela supervisão artesanal da produção, com divisão do trabalho e emprego de máquinas simples, tá? Quando o capitalismo ele era aí, ainda artesanal, né? A fase inicial ali do capitalismo, tá? A gente vai ter o que? A manufatura, né? Então, é tudo feito de forma mais simples, as máquinas são apenas máquinas bem simples, né? A gente ainda não tem aí grandes máquinas, né, a vapor, nem nada. 7, principal objetivo da organização da produção capitalista, né? O objetivo principal aí do capitalismo é o que? O lucro, né? Sempre visar o lucro. 8, mundo em que os países capitalistas desenvolvidos eram incluídos durante a Guerra Fria, tá? Então, os países capitalistas desenvolvidos, eles foram incluídos lá na Guerra Fria, né, no que chamamos de primeiro mundo. A 9, fase do capitalismo em que o trabalhador era dono dos meios de produção e do resultado do seu trabalho, tá? É aqui no artesanato, tá? Nessa parte aqui, né? Essa fase aqui do capitalismo é bem lá no início ainda, né? Onde que a própria pessoa, né, fazia todas as etapas e ele era o dono, né? Da sua mercadoria, então ele poderia vender ali, né, conforme ele quisesse. A 10, chamado o hábito de comprar, estimulado pela sociedade no sistema capitalista. O sistema capitalista ele nos leva ao quê? A um consumo, tá? Então, realmente, é algo aí que é característica também do capitalismo, essa coisa assim de você induzir o consumo. A 11, disputa entre as empresas visando oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Né, é a concorrência, né? É também aí uma das principais características do capitalismo, tem que ter a concorrência entre as empresas. Terminamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Tchau!